Pessoal, vamos gravar mais uma resolução aqui do IMAT 2024 e agora vai ser a questão 35. Na questão 35 ele fala o seguinte, é uma questão de química e ele começa falando o seguinte: qual dos seguintes compostos forma um hidróxido quando reagido com água? Primeiro de tudo, nós temos que lembrar então sobre os óxidos, porque nós temos aqui vários óxidos, né? E olha só, lembra lá que nós tínhamos os óxidos que eram ácidos. Esses óxidos ácidos, quando reagiam aqui com água, eles davam origem a um ácido, por isso que eram óxidos ácidos, né? Também chamados de anidridos, porque, lembra lá, olha só, pegando esse exemplo do CO2, eu gosto muito desse exemplo do CO2, porque o nosso dióxido de carbono, quando reagido com água, vai dar origem ao nosso ácido carbônico. Veja que o ácido carbônico, se nós retirarmos um H2O dele, ele volta a ser o CO2. Portanto, o CO2 ele é um anidrido carbônico, ou seja, anidro sem água, né? É um ácido sem água. Anidrido carbônico também pode ser o nosso CO2, tá? Então, esses são os óxidos ácidos. Depois nós tínhamos óxidos básicos que, quando reagiam com a água, davam uma base, NaOH. Lembrando que NaOH em solução aquosa vai dar origem a Na+, mais OH-. Lembra lá? Hidroxila. Hidroxila é uma base. Nesse caso aqui, H2CO3, quando em meio aquoso, vai dar H+, mais HCO3-. H+ é um ácido. Neste outro caso aqui, do SO3, reagindo com a água, dando H2SO4 e H2SO4 se dissociando em água, dando H+, mais HSO4-, nós vamos ter aqui também a formação de um ácido, tá? Lembrando que esse é um ácido diprótico aqui, onde nós podemos ter até uma segunda ionização, formando 2H+, mais SO4, 2-. Então, nós temos aqui, olha só quanto H+ foi formado aqui pela ionização do nosso ácido sulfúrico, tá? Beleza. Então, fechando aqui os óxidos ácidos e óxidos básicos, né? Nós vamos para os óxidos neutros, lembra lá? Então, nós não tínhamos reações nesses óxidos neutros. E é muito importante vocês lembrarem deles. Olha aqui eles. Então, decore lá, ó, CO, NO, N2O. São só 3, né, pessoal? Então, importantíssimo a gente decorar. Beleza. Depois desses óxidos neutros, nós tínhamos os anfóteros. Anfótero, lembra lá, pode ser tanto um quanto o outro, né? Pode ser tanto ácido quanto básico. E lembra que nós tínhamos alguns deles. Importantíssimo vocês saberem disso. E para isso nós temos um macete. Olha só. Qual é esse macete? Alô, Zico! Só não vem o Pablo, tá? Então, a gente estava tendo que ligar ali para o Zico para avisar que só não vai vir o Pablo. Então, alô, Zico, só não vem o Pablo, beleza? Então, nós temos o Al2O3, o ZNO, o SNO2 e o PBO. Esses são os 4 óxidos anfóteros importantíssimos de serem lembrados. Se vocês virem lá um ZNO, já lembra, esse aqui é um óxido anfótero. Então, importante, pessoal, óxidos neutros e óxidos anfóteros. Importantíssimo a gente decorar esses óxidos, tá? Beleza. Depois nós tínhamos os óxidos mistos e daí acabou, né, pessoal? Mas, basicamente, então, tá aqui nossa tabelinha periódica. Lembrando que os óxidos básicos, normalmente, o oxigênio vai estar ligado com metal. E os óxidos ácidos, normalmente,
vai ser um oxigênio ligado com um ametal. Olha aqui como, por exemplo, nos óxidos básicos, nós temos um oxigênio ligado a um metal. Nos óxidos ácidos, nós temos um oxigênio ligado a um ametal. Oxigênio ligado a um ametal, beleza? Um não, né? No caso, mais de um pode ser aqui, não necessariamente tem que ser um. Pessoal, como sempre, né? A gente sempre aproveita aqui para fazer uma revisãozinha antes da gente poder resolver aqui o nosso exercício. Então, feita essa revisão, vamos para o nosso exercício. E veja como você, super aluno do Simple Math Itália, vai conseguir resolver esse exercício sem maiores problemas depois de ter visto aqui a nossa super revisão de óxidos. Então vamos lá, olha. Qual dos seguintes componentes formam hidróxido, ou seja, OH-, quando reagido com água? Então nós queremos aqui os óxidos básicos. Lembrando, né, pessoal, óxido básico normalmente é um oxigênio com um metal. Letra A. Olha, de cara aqui já, né? Tá dado pra gente um oxigênio com um metal, bário aqui. Então, já aqui, ó, a gente já acaba desconfiando que essa seja a nossa resposta. Vamos voltar ali na nossa tabela e encontrar este nosso metal aqui. Vocês conseguiram encontrar esse nosso metal? Muito bem. Olha aqui onde ele está. Ele é da família 2A. Então, provavelmente, este carinha aqui, BA, ó, quando reagido com água, vai formar o BaOH2. Eu não vou balancear aqui, mas eu acho que está balanceado. Vamos dar uma olhada. 2Ba, 2H2. Aí, ó, agora sim está balanceado. Veja que nós temos aqui a formação de uma base, né? O BaOH, tá? Então, este carinha aqui já vai formar hidróxido quando for reagido com a água. Beleza, letra B. Por que não poderia ser a letra B? Cl2O, o cloro é um ametal, portanto, esse óxido aqui é ácido, tá? Então, não pode ser essa a nossa resposta. SO3, lembra lá, também é um óxido ácido. Quando reage com a água, vai formar ácido sulfúrico, né? Então, também não. SO2, esse daqui é um ametal, da mesma maneira, não pode ser. N2O3 também não vai ser, porque é um ametal. Pessoal, veja como fica bem mais direto ao ponto e você consegue marcar com certeza, com segurança aqui a letra A e correr para o abraço, beleza? Então, até a próxima resolução.